Então, bem-vindo à segunda parte do Think Tank de hoje. Estava o Jorge Marrão a fazer uma pergunta. Como é que um presidente do Eurogrupo português vai reagir perante a hipótese de um resgate em qualquer um dos países, dos 19 países onde circula a moeda única? Esta é a segunda parte do Think Tank e não esqueça que ainda vamos falar da Auto Europa, porque o assunto tem muito que se liga. Jorge, estavas a meditar sobre aquela questão. Eu estava a meditar porque significa que teríamos que repensar o que era a solução de um resgate. Então, Que obviamente ninguém quer. Se pensarmos outra vez no aparecimento do FMI, da Comissão Europeia e do próprio BCE. sim. Já na configuração que há pouco referias, tendo no BCE já um presidente, eu diria, mais austero. Sim. Portanto, significa que teria que haver uma imaginação excepcional por parte do presidente do Eurogrupo e dos ministros das Finanças Sim. para resolver este problema, porque se a agenda que vai ser feita na Europa é para explicar que a austeridade que foi introduzida nos países não resolveu o problema, então qual é a solução alternativa? E a solução alternativa provavelmente não será aquela que toda a gente no fundo está a querer e está a pensar, que é a transferência dos países do centro e do norte da Europa para o sul. Mas não achas uma que é união isso? de transferências. Mas não é isso? Não. Não achas que é isso que os portugueses, sobretudo a classe política portuguesa, está à espera? Mas essa é a luta política das sociedades. No final, é nós percebermos o que é que vai dar certo a longo prazo. Porque o contrato do euro, a moeda única, é um contrato de produtividade. Sim. Ou seja, no final, com aquela moeda, com aquele valor, qual é a possibilidade que um país tem de se tornar competitivo com o valor dessa moeda? Ou seja, fazer ajustamentos à sua forma de trabalhar e à gestão do seu capital para poder gerar aquele valor. Não há outra alternativa. Pois, mas porque o país não pode emitir moeda. Está bem, Jorge, mas o problema é que em Portugal não estamos a perceber isso. E Está já lá bem. vão 17 anos. Mas vamos perceber. Mas não Já lá estamos vão a 17 perceber, anos. Mas não estamos a perceber. Então, os trabalhadores portugueses. Eu acho que a gente percebeu, pode não se ter revoltado, revoltado a sério, mas percebemos porque nos calámos. Vamos ver, os salários não crescem há muito tempo em Portugal. A discussão nós temos de ter noção que o salário mínimo é mínimo há muito tempo, também sem crescimento. É verdade. Houve destruição de empresas. Houve bancos que foram à falência. É preciso mais alguma coisa para explicar que nós ajustamos? Quer dizer, eu já não preciso de muito mais informação para perceber que nós ajustamos. Podemos ter ajustado contrariados e achar que o orçamento devia ter sido outro. Mas o que ele aconteceu, aconteceu. Portanto, isso nós não podemos. Vamos ver, aqui a política tem uma característica que é empacotar os factos e fazer uma interpretação dos factos para adaptar às suas ideologias de princípio. Mas a realidade, como o Joaquim diz, é muito mais forte. Quer dizer, o que nos aconteceu foi o ajustamento a toda a gente, ao Estado, às famílias e às empresas. E foi o ajustamento que a Europa nos impôs. E que nós, revoltados ou não, porque de alguma forma não demos continuidade à política anterior, então veio-se a chegar à conclusão que se faz uma forma governativa que na prática cumpre regras europeias de forma diferente. Por caminhos ínvios e escusos. E por acaso até o Ministro das Finanças é escolhido pelos outros para ser Presidente do Eurogrupo. Isto, quer dizer, já não há preciso mais nada para dizer que a Europa já está dentro de Portugal outra vez a mandar em Portugal. Quer dizer, eu não estou... Quer dizer, parece tão evidente. Não há outra conclusão. Não, mas atenção. Hoje aqui, deixa-me só fazer uma pergunta. Mas vamos sempre dizer que mandamos. Mas é o Primeiro-Ministro ainda ontem fez no Parlamento. Ó Joaquim, esta pergunta que o Jorge fez. Vamos imaginar uma situação em que o Presidente do Eurogrupo, que é um português, é confrontado com um pedido de resgate, imagino, da Grécia ou de outro país qualquer. Ora bom, esse Presidente do Eurogrupo tem uma defesa óbvia que ele é o porta-voz de um coletivo. Claro. E, portanto, ele está obrigado a transmitir aquilo que o coletivo decidiu. Mas, enquanto está a tomar essas decisões, estamos a assistir, na América, a uma reforma fiscal
que vai implicar uma reforma orçamental. Porque o nível de dívida que eles estão a gerar com a reforma fiscal vai obrigar a cortar as políticas sociais. Sim. E isso vai provocar uma tal agitação que, ao mesmo tempo, o desenvolvimento europeu vai ter esse referencial comparativo. E o que nós estamos a fazer em termos europeus não é a fazer reforma orçamental. É a não fazer a reforma fiscal que os americanos estão a fazer. Ora, isto vai dar valor às instituições europeias, responsabilidade a quem lá estiver e capacidade de impedir que em qualquer das periferias, mesmo no país que seja sujeito a um programa de resgate, vai facilitar essa condução. Muito mais agora do que quando foi há 4 ou 5 anos, com a Irlanda, a Grécia, Portugal, Espanha. Joaquim, está aqui uma pessoa que coloca uma questão interessante. A gente manda para a presidência do Eurogrupo uma pessoa que está a maquilhar as contas públicas portuguesas. Atenção, toda a gente manipula contas. O ponto não manipulam mais do que outros. O ponto não é se está, digamos, a viciar as contas, porque não pode, porque o Eurostat, as instituições europeias não deixam essa viciação. Mas que há manipulação, há. De que tipo? Atenção. De que tipo é a manipulação? É onde antes se apresentavam cortes, agora apresentam-se cativações. A cativação não é mais do que um corte provisório. Mas uma cativação nunca devia ser um instrumento de política, devia ser o the last resort. Mas quando não se pode falar de corte, fala-se de cativação. Cativações, muito bem. Portanto, mais uma pergunta interessante. Eu só queria ajudar o Joaquim. Há uns anos havia um programa que, enfim, obviamente os espectadores mais novos os viewers mais novos não se lembram, que era Ivone Silva, que fazia um programa que era Olívia Patroa, Olívia Empregada. Exato, está aqui uma pessoa a comentar isso. Pronto, vai acontecer isso com o Mário Centeno, porque ele vai chegar à Europa e vai ser o presidente do Eurogrupo. Não pode chegar a Portugal e ser o ministro das Finanças, que vai se revoltar contra o presidente do Eurogrupo. Até pode fazê-lo no avião, mas quando chegaram lá tem que decidir o que é que vai dizer ou na Europa ou em Portugal. E a mensagem vai ter que ser coerente, porque e a parte mais interessante da política... Ivone Silva, Olívia Patroa, Olívia Empregada, Maria Isabel Cruz, olha, tem a mesma visão completamente. E fez-me lembrar que às vezes estas coisas tornam-se ridículas pela precipitação com que se quer responder na política. Quando um secretário de Estado diz que eu depois vou representar o Ministro das Finanças... Eu achei uma piada desgraçada. E então vou-me revoltar contra o Ministro das Finanças. Eu disse, mas qual então, afinal, é a hierarquia do Estado português? Nós temos o Ministro das Finanças e que responde pelo país e responde ao Primeiro-Ministro. E depois tem o Secretário de Estado. Diz que vai atirar ao Presidente do Eurogrupo. Portanto, no fundo é dizer assim, bom, eu como não posso defender as teses do coletivo, tenho aqui uma pessoa ao lado... Eu tenho uma explicação para isto, qualquer para se fazer notar. Bom, deixa-me só colocar aqui uma questão, porque aqui o Alexandre Moreira, acho que foi ele, perguntou assim, então e se Portugal precisar de um programa de resgate? Não tem melhor advogado para esse programa de resgate que o Presidente do Eurogrupo. Mas, só Joaquim, a pergunta devia ser outra, que é assim, com um Presidente do Eurogrupo é possível um país ser objeto de resgate? A diferença entre barbear com navalha ou barbear com gilete é considerável. O risco é grande. Porque corta dos dois lados. Ora, o Presidente do Eurogrupo e Ministro das Finanças em Portugal é uma gilete, corta para os dois lados. É muito mais eficaz e menos perigosa do que a navalha. Mas se houver este sentido de resgate, oxalá que não cheguemos a esse ponto, o tema é realmente pode haver um conflito de interesses. E há uma declaração de interesses. E é muito provável que o próprio Ministro das Finanças tenha que se resguardar nesse momento. O tema que pode ser útil para Portugal nesse momento é que é o Ministro das Finanças que vai conseguir explicar ao seu governo a impossibilidade que é ter políticas alternativas que não cumpram
as regras que sustentam o euro. Porque o mais importante perceber no meio disto tudo é que estas regras não são regras feitas para países afrontarem outros. São regras para suportar uma moeda vamos lá ver, num universo de países... Jorge, me explica isso à Mariana Mortágua, ao Jerónimo de Sousa e a Catarina. Não explica. Não explico, não vale a pena. Eles vão obedecer. Pois, isso é o tema. Conclusão do programa é, eles vão obedecer. Já agora, deixem-me só Como a passar Grécia obedeceu. Claro, mas ele também daí poderia dizer que não. Mas afinal, outro aspecto importante, aquilo. este é o momento certo para fazer estas reformas. Porque a Europa está a crescer. Porque a mesma política... Mas ninguém faz reformas quando se está a crescer. Não, mas é que estando a crescer... É o momento certo em que os países têm alguma folga, é verdade, é o momento certo, mas ninguém faz. A história mostra que ninguém faz. E o momento é certo porque a reforma fiscal americana, que obviamente vai dar resultados, não se sabe bem quando, mas admitindo um ano, 2 anos, vai ter implicações depois nas relações entre os regimes fiscais, exatamente, se quisermos, da Europa, do euro e do dólar. Sim. Portanto, isso aí vai ter a relevância. E, portanto, este é o momento certo. Eu acho que o ministro Mário Centeno realmente pode ficar na história de Portugal e da Europa, porque podem estar criadas condições para fazer um conjunto de trabalhos preparatórios para a reforma do euro. Eu tenho mais dificuldade em ver a aprovação das reformas face ao tema das eleições alemãs, o que está a passar em França, o Reino Unido e o tema de Espanha. Isso é mais difícil fazer vamos lá ver, é um equilíbrio muito complexo. Vamos guardar isso no próximo programa, porque eu não quero deixar de ir à Alta Europa. Como sabe, depois de 2 semanas não, depois de um conflito que já dura desde sensivelmente julho, que já levou uma primeira greve na Alta Europa, a primeira e única na sua história, e a 2 chumbos por parte dos trabalhadores em relação a acordos obtidos entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração. Nós estamos confrontados com uma situação extrema, que é a Administração da Alta Europa decidiu que vai mesmo avançar com o 4º turno, que vai tornar a elaboração contínua uma realidade na fábrica de Palmela. Tendo como pano de fundo uma situação gravíssima, que é a fábrica da Volkswagen em Osnabrück já comunicou à administração da Volkswagen que está disposta a produzir 40.000 T-Rocs, que é o veículo que vai ser produzido em Palmela. Com 3 turnos, a Auto Europa produz 198.500 veículos por ano. Com 4 turnos, este valor saltaria para próximo dos 250.000. Ora, se não houver acordo em Portugal e em Palmela, o que vai acontecer é que pelo menos estes 40.000, pelo menos, pode ser mais, vão parar à fábrica de Osnabrück. Meus senhores, o que é que quer dizer esta decisão unilateral de vamos avançar com 4 turnos? É uma regra geral na Europa que não se aplicaria no tempo da Ford Volkswagen, mas aplica-se no tempo da Auto Europa, que se chama Auto Europa. Os sindicatos são livres, os trabalhadores são livres, podem ficar com horário zero, porque as regras de funcionamento que acompanham um investimento e que acompanham um programa que moderniza uma economia, sim, se não forem cumpridas, fazem desaparecer os postos de trabalho. Os pressupostos que foram, não é só os postos de trabalho, é o investimento que foi feito. Sim. Porque a fábrica de Palmela tem à volta os fornecedores. Sim. E, portanto, tudo isso pura e simplesmente ficou sem razão de existir. Então expliquem-me o que quer dizer isto que este senhor... Eu vou mostrar aqui a nossa imagem. Que é o quê? As declarações do camarada Arménio Carlos, ontem à noite, no programa da TVI do ECO, a Auto Europa. Não vão nada embora, eles vão cá ficar. Claro que ele pode dizer isso, e eu até espero que ele tenha razão. Porque isso significa que os trabalhadores aceitaram o horário da Auto Europa. Porque é a única condição para eles não irem embora. Agora, o Arménio Carlos não pode desconhecer, e paga-se uma viagem de metro, ele vai ali até ao Cais de Toré, e olha para o outro lado do rio, e vê que uma empresa que existia lá, a Lesnave, desapareceu.
Mas depois pergunta, mas desapareceu mesmo? Não, está em Setúbal. Só que já não são esses os sindicatos que lá estão. Nem o número de trabalhadores que estava ali na Margueira, em Almada. Que aumentam e diminuem consoante o trabalho que há. Com certeza. Porque essas são as regras europeias. Mas, Joaquim, deixa-me fazer e, portanto, a Auto-Europa pode não ir embora. Não é a mesma. Pois. É outra coisa. Eu recordo-me do que aconteceu na Zambuja, com a GM, que acabou com o encerramento da fábrica. Jorge, as pessoas não aprendem? Eu vou pegar no tema da Auto-Europa, não nesta linha do Joaquim, mas numa linha mais política. A Auto-Europa é um espinho cravado na ideia do sindicalismo português. Porquê? Sim. Porque havia um contrato social feito entre o capital e o trabalho que era favorável aos dois. Sendo que o representante do trabalho era uma pessoa da CGTP, certo, que era o António Chora, mas que era pragmático. Não era pragmático. Ele percebia o modelo de contrato social do centro e do norte da Europa. Exatamente. Pronto, há trabalho quando há encomendas. Quando não há encomendas, não há trabalho. Uma coisa simples. Quando a CGTP, o Partido Comunista, atacam a Auto-Europa, porque a Auto-Europa, se nós recordarmos, era sempre utilizada na opinião pública para discutir duas coisas. Uma era que eram os empresários portugueses que eram maus, porque os alemães, na Auto-Europa, conseguiam fazer o acordo. Sim. Este era o que se dizia. Pronto. Agora chegou-se à conclusão que afinal não é bem assim. Quando os trabalhadores não estão de acordo com o que o patronato alemão está a propor, pode criar uma situação de embaraço, que é o contrato social que está em todas as empresas que não são Auto-Europa. Porquê é que em Portugal as empresas não dão lucros significativos? Porque a esquerda conseguiu introduzir um contrato social errado. Este contrato social da Auto-Europa é o contrato que faz os alemães fortes. Os sindicatos sabem exatamente até onde é que podem ir com o aumento de salários. Pois. E, portanto, esse equilíbrio é um equilíbrio que foi feito à custa, obviamente, de uma Segunda Guerra Mundial e de um pagamento de indemnizações que a Alemanha teve que fazer. Nós não passamos por nada disto. Portanto, esta ilha que é a Auto-Europa, se for, quando dizem vai ficar cá, mas vai ficar cá as paredes, a Auto-Europa não se vai embora. Fica cá com produção de carros, com que dimensão? Vai ficar cá. Claro que vai ficar. Em que circunstâncias? Vamos ver. O tema é que o ataque é político, porque este ataque à Auto-Europa... Essa era a pergunta seguinte. É que a Auto-Europa criava um problema à esquerda mais radical. É verdade. É de exemplo. Um exemplo que era bom para a sociedade. Vamos acabar com este exemplo. Até numa inovação fantástica que depois a Troika generalizou, que chamou Banco de Horas. Pronto. Um outro exemplo que nós tínhamos, que já nos podemos esquecer, quando foi a altura da privatização da ANA, que era que a ANA era uma empresa do Estado muito bem gerida e que tinha muitos lucros. Mas a pergunta que nós fazíamos é: e como é que eram feitos os lucros? Eram feitos com preços elevados para um conjunto de companhias aéreas que não tinha volume. Agora temos o aeroporto cheio, continuam os preços a aumentar, a empresa é lucrativa, está tudo fantástico e ninguém quer falar nisso. Portanto, vocês reparem como é que a esquerda funciona. A esquerda, quando quer discutir crescimento económico e economia, diz assim: quando há um problema de produtividade, é um problema do patronato. Nunca é um problema do contrato social que está na sociedade. Quando há lucros, é porque há um monopólio. Quando o monopólio é do Estado, em que há lucros, é bom para todos. Então, vocês vejam esta contradição com que nós estamos montados. É por isso que o problema da Auto-Europa é um problema político. É que esta discussão é insana, porque não resolve o problema central da economia portuguesa, que é o contrato da produtividade, que é: nós só vamos voltar a crescer economicamente se formos competitivos. Muito bem, meus amigos. Mas é também por isso. Atenção que temos um contrato para acabar às 15, já vamos em 19. Sim, mas é também por isso que a Auto-Europa é o Mário Centeno. Então. O que se passa na Auto-Europa é a mesma coisa que se vai passar com o Mário Centeno no Conselho de Ministros. É a revelação do que é que Portugal tem de fazer para beneficiar, desenvolver, crescer, ou o que é que Portugal fica a fazer se não cumprir estas regras. Fica com horário zero. Horário zero. E com horário zero terminamos o programa de hoje.
Já sabe que hoje debatemos 2 temas essencialmente. O que é que representa para nós e para a Europa a ida de Mário Centeno para a presidência do Eurogrupo. E a segunda questão, a importância enorme que tem a Alta Europa para Portugal e a luta política que está subjacente àquela greve e também ao chumbo, 2 vezes, do acordo entre a Comissão de Trabalhadores e a Administração. Por hoje ficamos por aqui. Não se esqueça de colocar um gosto e partilhar estas 2 partes nas redes sociais. E quanto ao comentário matinal, eu, amanhã de manhã, às 8, estarei por aqui. Para mim, não há feriados e, sobretudo, quando esses feriados são apenas nacionais. Até amanhã.